Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom feriado para você que tá aí no feriado, aproveitando para colocar as aulas em dia. Se você tá aqui, meu muito obrigado, parabéns pelo seu esforço, pessoal. Espero minimamente com esse conteúdo contribuir aí com a sua formação acadêmica e por que não, torço para que possa estar lhe ajudando também numa aprovação, seja no exame de ordem, seja num concurso aí mais na frente, ou uma seleção que você vai participar, tá? Então, quem não me conhece ainda, acho que já está bem tarde para isso, mas sou o professor William II. E pessoal, nosso tema agora é a pena privativa de liberdade e a sua dosimetria, tá bom? Galera, vamos que vamos porque o assunto é bastante interessante e também bem grande. Galera, antes de iniciar propriamente no tema, me permitam fazer minimamente considerações gerais e introdutórias. Entre elas, pessoal, a questão da sanção penal, tá? Pena é um tipo de sanção penal junto com as medidas de segurança. A essa altura do campeonato, é interessante que nós, juristas, estudantes de direito, possamos entender que as medidas de segurança, apesar de aplicáveis via de regra àqueles inimputáveis, elas também são medidas bem drásticas, que podem culminar também com o isolamento daquele cidadão do convívio social, tá bom? Então, cuidado, porque muitas vezes se pensa, vai alegar ali um incidente de insanidade para se livrar da pena. Nem sempre é algo tão simples assim, tá? Além do mais, pessoal, eu devo lembrar a vocês que penas são sanções de natureza penal aplicáveis aos imputáveis, tá bom? Aqueles com mais de 18 anos, que gozam de plena capacidade, tá legal? Mas também aos semi-imputáveis. Esses, aqueles que são os sem periculosidade, tá? Por quê? Sem periculosidade, quando nós falamos de medidas de segurança, via de regra é aquele chamado tratamento ambulatorial, um acompanhamento ali com profissionais específicos da área. Aqueles que gozam de maior periculosidade, esses são afastados do convívio social. Há inclusive doutrinas de que essa medida de segurança poderia superar a quantidade máxima de pena, tá? Mas hoje entende-se, principalmente STJ, que isso não pode ultrapassar o máximo combinado ao crime se fosse aplicada a pena daquele inimputável, tá bom? Então tenham cuidado porque para semi-inimputáveis com caráter de periculosidade que vão ser internados e os inimputáveis que também serão ou internados ou na questão do tratamento ambulatorial, cuidado que se aplica medida de segurança, pena se aplica para semi-imputáveis sem periculosidade e para os imputáveis, tá? Mas, professor, tudo bem. A gente vai estudar a pena e o que é pena dentro dessa sanção penal. E aí, pessoal, me permitam minha bibliografia básica, minha leitura, minha sugestão aí para vocês acompanharem é o livro do professor Kleber Masson, tá bom? Da editora Atlas, Direito Penal, se eu não me engano. Essa, a parte geral é o volume 1 da coleção dele. Professor, tem outros? Tem. Eu gosto muito da leitura do professor Rogério Greco, mas eu vou ser bem sincero com vocês, essas aulas eu praticamente montei com o material do professor Kleber Masson, tá bom? Então vamos lá, professor. Conceito de pena segundo nosso ilustre doutrinador Kleber Masson, promotor lá em São Paulo. O que é? Então basicamente ele divide em quatro partes, tá? O conceito. São restrições de bens jurídicos. Professor, mas você falou aqui no início da aula que o nosso tema é pena privativa de liberdade. Tá bom. Conceito de pena privativa de liberdade é aquela que vai ter a restrição ao bem jurídico da liberdade deambular, tá? Então, a pessoa não vai poder ir e vir a qualquer momento do jeito que ele quiser. Não, é uma liberdade. Ah, professor, mas tem outros bens jurídicos que podem ser, pode, tem as penas restritivas de direitos, tem as penas
de multa, que é o direito ali pecuniário, tá bom? Aplicada pelo Estado, galera, cuidado, porque o fato de ser aplicada pelo Estado é um avanço da teoria do direito penal, tá bom? Porque a gente consegue sair da chamada vingança privada e o Estado assume então um papel de garantidor da ordem, monopolizando o ius puniendi, mas também garantindo os devidos processos legais, que as penas sejam proporcionais, que sejam garantidos direitos, seja ao investigado, seja ao processado, seja ao apenado, tá bom? Então, trazer para o monopólio do Estado foi um grande avanço em relação à famosa lei de Talião, do olho por olho, dente por dente. Decorrente de uma infração penal, então não há que se falar na aplicação de pena por uma infração ilícito civil, não há que se falar em pena por um ilícito administrativo. Inclusive, me permitam voltar aqui para o slide, porque o professor Kleber Masson lembra, olha, tem uma terceira via do direito penal aí que fala na reparação civil da vítima, inclusive com previsão lá na Lei 9.099, em seu artigo 74. Professor, isso seria pena? Com todo respeito, meus amigos, eu entendo que não, é uma sanção de natureza civil, plenamente regulado pelo próprio Código Civil, tá? Então, pessoal, pena é uma restrição de bens jurídicos, dependendo de cada pena que a gente vai aplicar, o foco é em um bem distinto, aplicado pelo Estado, é um avanço decorrente de uma infração penal, tá? Até pelo princípio da legalidade, previamente ali estabelecida a pena, previamente estabelecido o ato típico, tá? Ou também de uma contravenção, então, infração penal como crime ou contravenção, com função de castigar, tudo bem, professor, ainda existe isso de caráter retributivo da sanção penal? Galera, a nossa doutrina ainda hoje reconhece, polêmico vão tentar abolir isso? Não sei. Enquanto que não existe nada melhor para se colocar no lugar das penas, continua existindo, tá? Mas uma parte antes exclusiva nas penitenciárias, é onde você pagava a penitência, onde você sofria ali o castigo decorrente da sua infração penal, tá? Mas o castigar hoje em dia é só uma parte. Uma parte bem importante é a da readaptação do autor. Por mais que se diga, nosso sistema é falido, a aplicação de pena não vai ajudar ninguém em nada, a universidade do crime. Galera, com todo o respeito, nosso sistema todinho acredita de verdade que isso é possível. Se nós temos falhas no sistema, antes de jogar o sistema fora, de repente seria interessante a gente discutir onde se pode melhorar. Até porque o nosso sistema todinho tem progressão de regime, tem a obrigação de trabalhar, se impede o trabalho em situações ali vexatórias ou insalubres, se dá a oportunidade de frequentar cursos e outras formações. Então, o nosso sistema penal tem como intuito também, tá? Não só castigar, mas também readaptar aquele que cometeu um crime. Então não é porque o cidadão foi lá, comete um crime, que ele passa a ser um monstro, um pária. Não, ele tem o direito de ser trazido de volta ao convívio social, de preferência, tendo aprendido algo com aquela situação que lhe foi imposta como um castigo pela sua atuação. Mas também, pessoal, existe ali o intuito, o objetivo de se constranger a sociedade e o próprio indivíduo. Então, quando se tem aquela sensação de impunidade, segundo os teóricos aí do direito penal de séculos e séculos, se diz o seguinte, olha, imagine a sociedade, ver um bem jurídico sendo privado, sendo tolhido, a própria vida, gente sendo assassinada e nada acontece, gente sendo assaltada e nada acontece, explosão a banco, nada acontece, surge aquele intuito de dizer, mas então só eu que estou quieto no meu canto, todo mundo comete crime, não acontece nada, então eu vou cometer crime também, tá? Eu não penso assim, mas enfim. Agora, por um outro lado, quando o Estado age e pune ali, inclusive, chegando ali, por exemplo, na teoria das janelas quebradas, que a gente ainda vai abordar, quando se pune
principalmente as pequenas infrações, se cria ali no indivíduo aquele negócio, olha, eu estou sendo vigiado, tem alguém aí de olho, então o crime não compensa, é melhor ficar quieto no meu canto, trabalhar, suar, ganhar o meu ganha-pão, para que sim eu tenha uma vida digna e não cometendo crimes, porque o Estado vai punir aquele que cometeu crimes, tá? Galera, primeiro bloco, 10 minutos, temos mais 4 blocos na aula de hoje, tá? Espero que você volte. Até já!